Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo a respeito de espiritualidade. E para você que gosta desse tipo de assunto, mas que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas que você saiba que também gosta desse assunto, está precisando de um pouquinho de espiritualidade. Bom, o assunto de hoje, tá? É sobre despertar espiritual. Então, nós vamos conversar um pouquinho, né? Porque muitas pessoas estão passando por esse processo. Eu também estou tendo um processo também de um outro despertar, né? De consciência, de espiritualidade. Então, quando nós entramos em um degrauzinho a mais de um processo de evolução, há mudanças, né, no geral, ao nosso redor. Então vamos falar hoje por que as pessoas se afastam quando nós temos o despertar espiritual, tá? Essa mudança, né, que muitas vezes dolorosas, outras vezes nem tanto, mas que necessária, né? Para nossa evolução. Todos nós estamos aqui num processo de evolução. Todos nós, em algum momento, vamos passar por um despertar, né? Seja ele doloroso ou não, cabe o quanto nós vamos aceitar as mudanças e as situações que vêm com isso. Bom, a primeira coisa que acontece no despertar é a mudança de energia. Tá? Então, essa mudança de energia, você acaba vibrando em outra frequência e com certeza você vai acabar afastando as pessoas ainda que não tiveram esse despertar, tá? Então, você vai buscar um pouco mais de paz, você vai querer tranquilidade, silêncio, você acaba ficando um pouco mais voltada para você, para o seu bem-estar, para a sua paz, né? Então, isso acaba afastando ainda mais quem vive no automático, né? Em excessos de superficialidades. Então, essas pessoas, assim, a energia, a frequência, a vibração muda. Eu sempre falo, às vezes, para as pessoas, se você quer uma melhora, você quer estar aqui, você precisa sair daqui, tá? Aí você vai conhecer pessoas melhores, você vai estar em situações, ambientes ou coisas melhores. A prosperidade muda, a vibração muda, a prosperidade, a alegria, o emocional, tudo muda. Então, conforme nós mudamos, né? Umas pessoas às vezes têm um empurrão muito grande, um passo muito grande que precisa ser dado, mas isso é pelo processo que ela tem que passar de evolução, é pelo aprendizado. Muitos, como eu falei, muitos são dolorosos, porque há resistência. Quando há resistência, com certeza existe um sofrimento. Só que depois a gente acaba entendendo que tudo é para o nosso melhor, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento no geral, tá? Então, acontece as mudanças de energia, que foi essa que eu passei. 2, mudanças de valores, tá? Então, coisas que faziam sentido ou, né, faziam parte do seu dia a dia. Então, festas, às vezes uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha acolá, o julgamento do que o fulano isso, o fulano aquilo, dependência emocional, isso não quer dizer só de afetivo, isso pode ser de amizade também, tá? Essas coisas já não se alinham aos seus novos valores, tá? Então, isso acaba criando um distanciamento das pessoas. Às vezes há desentendimentos e brigas, às vezes não, né? Porque muitas pessoas, às vezes, as pessoas querem se afastar, não quer mais ter contato, e tem pessoas que não aceitam. É que nem rompimento de relacionamento, né? Que depois a pessoa fica lá, ó, mandando bala no trabalho, na macumba. Existe uma coisa assim, a pessoa tem que ter o direito de escolher que ela não quer mais ficar com você. Ela não quer. As pessoas não aceitam isso. Como assim ele me deixou? Como assim ela foi embora? Então, aí é onde vem
é onde a pessoa acumula karma e fica naquele processo. E isso é um outro, é assunto para um outro vídeo. Mas é o que eu digo assim, muitas vezes as pessoas não aceitam que a outra não quer mais o contato. Seja amizade, seja o relacionamento, seja o que for. A pessoa não aceita, então você sai como ruim da história, ingrata e etc e tal. Mas simplesmente você não está mais naquela frequência. Né? Você não quer mais aquela vida, você não quer mais aquela situação, aquele convívio, aquela amizade ou aquele relacionamento que você tinha. Você quer mudanças, você expandiu a sua mente, o seu espiritual, o seu ser, e aquilo já não interessa mais para o seu convívio. O terceiro item, busca por solitude e autenticidade, tá? Então, no despertar, é mais comum sentir a necessidade de estar só, de refletir, meditar, de se ouvir, né? A gente acaba entrando para dentro de nós mesmos, prestando atenção nas nossas necessidades, no que eu fazia, hoje eu não quero fazer mais, no que eu sentia, porque eu passava, o que eu aceitava. Então, existe esse entrar, né, para dentro do nosso ser, e isso para mim não interessa, isso eu não quero passar mais, tá? Então, tá? Isso às vezes pode soar como uma frieza, né, de distância para com os outros. Só que para quem se alimentava da sua antiga versão, mais disponível, carente, precisando de atenção, precisando sei lá do que, essas pessoas veem que você ficou egoísta, que você tá fria, que você mudou o seu jeito de ser. E é uma coisa que eu sempre falo para vocês. Nós temos um processo de crescimento, de mudança, desenvolvimento, aprendizado o tempo todo. Nós todos, não sou eu, não sou o fulano, todos. Então, muitas vezes nós vamos ser criticados pelas nossas atitudes, muitas vezes sempre, né? Mas, quando você está num nível, né, outro de despertar, de autoestima, de consciência, ou de sei lá o que quiserem chamar, você já não se importa nem que os outros vão achar, que os outros vão pensar, vão achar que eu tô fria, vão falar que eu tô, mas pode falar, pode achar, pode pensar. Você chega num momento que você não tá nem aí pro que os outros estão pensando. Você simplesmente se preocupa em estar bem, em viver bem, em se sentir bem, né? Com você mesma, não com os outros. Você não tem mais necessidade de falar, para eu estar bem, eu preciso estar bem com todo mundo me aprovando, todo mundo achando legal o que eu falo, o que eu faço, ou N coisa, sei lá, que você tá bem com você para os outros, né? O que os outros vão achar, o que os outros vão falar, pouco vai importar. Que nem esses dias eu tava com uma situação, um problema até familiar, e a pessoa falou assim, mas a família vai pensar. Eu falei, a família vai pensar, o pessoal vai achar, o pessoal vai deduzir, o pessoal vai criticar, o pessoal vai apontar, mas o pessoal não vai vir aqui para fazer acontecer. Então, assim, quem está passando pela situação sabe o que está passando. O que o outro vai achar, ele não está na situação vivenciando. Só quem está vivendo aquilo é que sabe o que está passando. Então, pouco importa o que os outros vão achar, falar, pensar, criticar, julgar, apontar. Porque o que os seres humanos mais fazem é isso, é julgar e apontar, né? Então, quem tem dedo para apontar o que os outros estão fazendo, não está olhando a própria vida. Bom, outro item, tá? Que você acaba percebendo ou passando por um despertar e acaba passando por isso também. Você se torna um espelho. Então, o que quer dizer com isso? Quando você desperta, a sua luz pode incomodar quem ainda não está desperto. É aí que surgem, às vezes, alguns atritos, às vezes, algumas palavras que não são bem-vindas, às vezes, a não aceitação, né, das pessoas ou do outro para com a sua atitude. Mas é que nem eu falo, a pessoa que despertou, ela já nem está incomodada mais com isso, né? Ela está preocupada ou ela está voltada para as coisas dela, para a vida dela, para o que ela está sentindo, para o que ela está passando.
E você se torna um espelho que revela feridas, padrões, medos e mentiras que outra pessoa não quer ou não consegue ainda ver, tá? Outro item, muitos ciclos se encerram. Isso, às vezes as pessoas falam assim, é de relacionamento num modo geral. São ciclos que encerram quando você percebe uma coisa, quando às vezes você está num trabalho, você conhece várias pessoas, você está na sintonia, naquela frequência, você melhora um pouquinho, aquelas pessoas já não vão fazer mais parte da convivência. Você vai para um outro patamar. Assim é com família, assim é com relacionamento, tá? Então, algumas relações tinham um papel na sua fase antiga, né? E agora cumpriram-se o seu ciclo. Isso não significa ingratidão ou desprezo, apenas que o outro, né, e você tomaram rumos e caminhos diferentes um do outro. Então, por isso que eu falei, às vezes tem pessoas que não aceitam que o outro subiu um degrauzinho e não quer mais aquele relacionamento, seja ele afetivo, amizade. Então aí é onde ele começa a criar o karma, né? Forçando uma situação que já não cabe mais para aquele ciclo, para aquela vida, aquela existência. Ele cumpriu aquilo com aquela pessoa, né? E outra coisa também que é muito importante, você aprende isso, querendo ou não, as duras ou não, é não aceitar migalhas. É migalha de nada, nem de ninguém. Tá? Você tá bem com você, você despertou, você deixa de acertar relações unilaterais, onde as pessoas que tá com você fez sofrer, só pensam nelas, o jeito delas, no tempo delas. Isso você não aceita mais. Você está bem com você. Então você não precisa mais daquilo, né? Então, quando você fica desperto, você deixa de acertar relações unilaterais, manipuladoras, interesseiras ou baseadas em apegos. E quando você coloca limites saudáveis, quem se beneficiava da sua energia desbalanceada tende a se afastar ou ser afastado. Aquilo não se encaixa, aquilo não cabe. Eu não mereço, eu não aceito, eu não estou mais de acordo em viver dessa maneira, né? Então você coloca um ponto naquilo que você tinha como uma situação mesmo abusiva, migalhas, né? Quantas vezes eu vejo, ou também já passei, situação que era tudo no tempo da pessoa, tá? Seja ela amizade ou seja ela afetiva. É no tempo da pessoa, é quando ela pode, quando dá, ela liga, quando ela quer, quando tem interesse, quando precisa, né? Então, assim, esse tipo de coisas, assim, já não interessa mais. Você tá bem, você subiu um pouco, você se sente bem com as coisas que você faz para você. Não precisa ter a presença do outro para estar bem. Você está bem com você, né? Você se preenche. Ah, mas isso tudo quer dizer que eu sou nariz... Não. Você simplesmente entendeu que você é por você, que você não precisa do outro para estar bem. Você não precisa do outro para falar uma palavra bonita e te levantar um dia, porque você está bem com você. Você subiu o processo, você evoluiu, você está entendendo as coisas de outra maneira, tá? Então, o vídeo de hoje é a respeito do que as pessoas, né, às vezes falam para mim, fulano afastou, ciclano afastou. Você está no processo de despertar espiritual. Você está evoluindo, vai entrar numa nova fase, conhecer outras pessoas, outras oportunidades, outras situações vão aparecer que com certeza melhor do que aquela que você vivia. Você subiu um degrau, né? Então esse faz parte do processo de evolução toda a humanidade. Cada um no seu tempo, né? Então não posso... a fulana com 20 anos tem às vezes um despertar, o outro com 50, o outro, né, às vezes vai ter com 70, o outro já com 15. Então cada um no seu processo de aprendizado, de evolução e muito importante, de aceitação. Quando existe a resistência para mudanças, é onde gera mais sofrimento.
tá? Então o vídeo de hoje é sobre isso. Se você já passou sobre isso ou passa por essa situação e quiser deixar o seu comentário no canal, será sempre muito bem-vindo. Uma excelente noite e fiquem com Deus.